Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Bill Ackman, que é um dos maiores investidores americanos, responsáveis por alguns dos maiores fundos de investimento e que está criticando duramente a decisão do Alexandre de Moraes com relação a tirar fundos da Starlink por conta da dívida do X, né? Vamos entender esse caso aqui. A gente já falou o quanto absurdo é isso, né? Mas é aquele negócio, é um absurdo, mas o STF determinou e pronto, e a conta da Starlink tirou o dinheiro de lá e pronto, né? Não tem o que fazer, né? Não é bem assim não, né? Inclusive já está se falando lá nos Estados Unidos, o Elon Musk já está preparando um processo para confisco cruzado. Sabe o que é confisco cruzado? Uma vez que a justiça americana determine que a ação da justiça brasileira foi errada, vão confiscar valores do governo brasileiro lá nos Estados Unidos. Você sabe aonde que fica guardada a quase totalidade das reservas internacionais brasileiras? Pois é, você adivinhou. Esse dinheiro eles podem simplesmente congelar lá para garantir que o governo brasileiro não vai fazer essa lambança que está fazendo. Vamos entender esse caso aqui, porque o pior dessa história toda é a perda de credibilidade, que vai afetar todos os brasileiros no final das contas, né? Mas tem também um outro aspecto nessa história toda, que é a seguinte, né? O que a gente está vendo é que a mídia tradicional está toda dizendo que o Moraes tem razão, e na internet você vê todo mundo falando que o Musk tem razão e o Moraes está errado. E aí, como é que vai resolver esse problema, né? É aquela segregação que a gente está falando. E a resposta final dessa história toda é aquilo que eu falei para vocês. Vai ser o mercado que vai determinar, apenas o mercado, o livre mercado vai ser o arbitrador dessa grande pendenga no final das contas, né? É o mercado que vai definir no final das contas qual lado que vai ficar mais rico com o passar do tempo e qual lado vai ficar mais pobre com o passar do tempo e, portanto, tende a perder o caso. Vamos entender isso aqui porque eu acho que é muito importante essa ideia e mostra como que no final das contas a solução vai ser libertária. No final das contas vai ser isso. Essa notícia foi sugerida por Augusto, Peter Comunista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A gente já falou sobre o absurdo que é, aliás, a decisão do Alexandre de Moraes está cheia de absurdos, né? Desde a ideia da censura em si, as decisões originais dele totalmente contrárias à Constituição brasileira, tem vários absurdos ali. Mas um desses absurdos, uma das coisas absurdas que tem na decisão do Alexandre de Moraes é o fato dele reter dinheiro da Starlink por conta de uma suposta dívida do X aqui no Brasil, né? E a justificativa dele para isso é que as duas são da mesma pessoa, do Elon Musk, então ele está segurando o dinheiro da outra para garantir o que o X tem aqui no Brasil, né? E eu já expliquei para vocês em outros vídeos o porquê que isso é um absurdo completo, né? Existe essa segregação de pessoas jurídicas, existe exatamente porque é muito importante você garantir o investimento, as pessoas querem investir em empresas. Mas se você, para investir numa empresa, vai ter que avaliar todos os outros investidores dessa empresa para saber se existe o risco do dinheiro ser confiscado pela justiça e coisa e tal, ninguém vai investir em lugar nenhum. Ou melhor, não vai investir aqui no Brasil, onde você tem esse risco. Vai investir nos Estados Unidos, onde não existe esse risco, onde as empresas jurídicas não respondem umas pelas outras, né? O que você pode ter aqui no Brasil, e esse recurso também acontece em outras democracias, é quando você tem uma fraude, então uma empresa que fraudulentamente ela deixou de pagar alguma coisa, pode haver a desconsideração da pessoa jurídica daquela empresa e isso pode ser encaminhado para a empresa mãe, né, para quem é dono daquela empresa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes poderia, em tese, né, dizer que o X cometeu uma fraude, não está claro para mim isso, tá, mas poderia dizer isso, e, portanto, desconsiderar a pessoa jurídica do X e cobrar da empresa pai, ou da empresa mãe, né, o X internacional, né, a empresa X lá nos Estados Unidos. Ele poderia fazer isso, mandaria uma carta rogatória para os Estados Unidos, para abrir um processo lá nos Estados Unidos, para cobrar esse dinheiro lá dos Estados Unidos. Isso estaria de acordo com a lei brasileira e com os princípios todos do Estado democrático de direito. O que ele não pode fazer é pegar uma outra empresa aleatória só porque o Elon Musk também é sócio dessa empresa, mas ele não assim, ele é o principal sócio da Starlink, é verdade, né, através da SpaceX,
mas ele só tem 42% das ações da Starlink no final das contas. O resto todo são vários grupos de investimento que investem na Starlink e que estão ganhando agora um prejuízo enorme por conta dessa decisão que é totalmente fora do sentido. Você poderia dizer até, é o que eu falo para vocês, o embate de ideias aqui sempre tem essa dualidade, né? O pessoal pode entender que, isso está mostrando só que o Elon Musk está errado, porque o Elon Musk botou em risco o patrimônio de investidores e coisa e tal. Mas a verdade é que quando você vê o princípio do direito, quando você vê a lei nua e crua, quem está certo é o Elon Musk, quem está errado é o Alexandre de Moraes. E isso tem se repetido nesse processo, né? Todas as decisões do Alexandre de Moraes que a gente vê, o processo deles é tudo sigiloso. Mas se você vê no Brasil, os processos têm que ser públicos, né? Com exceção de casos que envolvem crianças e situações assim, é tudo processo público. Processo sigiloso acaba sendo uma desculpa de ditador que não tem razão e quer fazer processo mesmo assim, né? A decisão de reter perfis, isso é legal. Não existe lei no Brasil para reter perfil, o usuário da pessoa. A lei permite que você derrube posts, né? Se você tem um post ali que é insultuoso, que é caluniador, que tem algum problema, a lei permite que você derrube aquele post, mas não o usuário em si, né? Então, nessa situação, isso é que acaba marcando, no final das contas, quem está certo e quem está errado. Quem está se guiando pela lei, pelos princípios do direito, é o Elon Musk. O Alexandre de Moraes é quem está errado, né? E aí, esse mega investidor colocou aqui, ó, que a suspensão do X no Brasil vai afugentar capitais do Brasil. A suspensão do X vai afugentar capitais do Brasil, mas principalmente o que ele explica aqui, ó, Bill Ackman, fundador da Pershing Square Capital, afirmou que a questão do congelamento das contas da Starlink vai afugentar capitais do país. Por quê? Porque no final das contas é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Se pode fazer isso, então imagina o pessoal da Ambev agora, deve estar apavorado, porque as Americanas quebrou, o Lima, o Lima é investidor das duas empresas, então quem garante que não vai ter um juiz de primeira instância aqui no Brasil que vai falar, pegando a jurisprudência do Alexandre de Moraes, eu vou tirar dinheiro, vou bloquear dinheiro da Ambev. Meu amigo, isso quebra as empresas todas no Brasil, porque você sempre vai achar um sócio majoritário, um sócio principal de empresa que está metido em outras coisas, e aí pronto, você usa isso daí como você quiser, né? Acabou com empresa privada no Brasil. Alexandre de Moraes, o comunista, né? Ele diz que não gosta de ser chamado de esquerdista, mas tomou uma decisão que é basicamente implantar o comunismo no Brasil, no final das contas, né? Aqui, ó, e ele fala aqui, ó, a China fez atos similares que levaram à fuga de capitais e ao colapso de suas avaliações das valuations. Está aqui o post dele, olha só. O fechamento ilegal do X no Brasil e o congelamento da conta da Starlink colocam o Brasil num caminho rápido para se tornar um mercado não investível. A China cometeu ações similares desse tipo e teve que enfrentou fuga de capitais e colapso na avaliação. Vamos ver como é que vai ser segunda-feira a Bolsa Brasileira, tá? Isso aqui certamente vai pegar. O mesmo pode acontecer com o Brasil, a menos que rapidamente retirem esses atos ilegais, né? E ele estava respondendo isso daqui justamente a uma postagem do Elon Musk, em que ele falava que vai fazer a conta, em que vai mostrar os crimes absurdos que o Alexandre cometeu. Justamente isso, ou seja, ficou claro mais uma vez para as pessoas que entendem de lei, que entendem de dinheiro, que o Alexandre de Moraes está errado. No final das contas, quem está desobedecendo a lei nessa história é o Alexandre de Moraes, em cada decisão dele, né? Mas ele acha um absurdo porque ele queria censurar as pessoas e não sei o que lá. Cara, o juiz não pode fazer algo que não está previsto na lei. Esse é o problema do STF já há algum tempo, né? O STF tomou para si o direito de dar decisões conforme eles acham que é certo, independente de haver lei para isso ou não, e estão errados, né? Isso, no final das contas, não pode. O judiciário nenhum pode fazer isso. O que o Alexandre de Moraes deveria fazer? Não posso fazer nada quanto a isso, a X está devendo dinheiro, vou fazer uma desconsideração da pessoa jurídica e mandar uma carta rogatória para a justiça americana para cobrar o dinheiro lá. E pronto, e é isso que ele podia fazer, e é isso que a lei permite e que ele poderia seguir. Ao tentar se mostrar mais poderoso do que realmente é, ele está fazendo lambança, né? Está ficando com cara de otário, né? E, inclusive, teve um encontro de empresários aqui no Rio de Janeiro que acabou sendo o principal assunto, esse negócio, e as opiniões de todos os empresários é que essa decisão é terrível. Ou seja, todo mundo está esperando que o Alexandre de Moraes vai ter que voltar atrás. Ele vai ter que voltar atrás com esse negócio, porque se ele não voltar atrás com esse negócio, a situação vai ficar totalmente insustentável aqui no Brasil, num curto prazo, muito curto mesmo, né? E mais do que isso, tem um outro aspecto nessa história
que é a questão do confisco recíproco, né, o confisco cruzado. Eu explico. O Elon Musk entende que essa decisão de segurar os recursos da Starlink, ela é ilegal. Né? O X poderia ser processado no Brasil. Se houver a desconsideração da pessoa jurídica, poderiam processar o X nos Estados Unidos, mas jamais a Starlink, que é uma outra empresa que não tem nada a ver com nada, né? E aí, o que pode acontecer nesse caso? O Elon Musk pode entrar com uma ação na justiça americana para fazer um confisco cruzado, uma vez que o governo brasileiro está tirando dinheiro ilegalmente, porque a decisão do Alexandre de Moraes é ilegal, não tem amparo na legislação brasileira, uma vez que a justiça brasileira está tirando dinheiro ilegalmente de uma empresa americana, ele pode requerer que o governo americano congele os fundos brasileiros equivalentes lá nos Estados Unidos para fazer o retorno dessa história, para compensar a Starlink por isso, né? Eu não acho que vai chegar a isso, tá? Eu não acho que ele vai fazer isso, mas isso é uma coisa que ele está dizendo aqui, conversando exatamente com o Mike Lee, que é um deputado americano, e eu consigo ver perfeitamente isso funcionando num governo Trump, tá? Embora a justiça americana seja muito mais independente de governo do que qualquer outra coisa, vocês sabem, a Suprema Corte lá nos Estados Unidos, ela é neutra, né? Ela não é uma Suprema Corte esquerdista como aqui no Brasil, né? Então, assim, ó, pode haver confisco, ou ele está dizendo aqui, em adição, vai haver confisco recíproco de ativos daqueles que apoiaram o regime atual no Brasil para pagar por suas ações ilegais. Então, ou seja, nessa ação, já que ele vai entrar com uma ação lá nos Estados Unidos por essas leis ilegais, ele evidentemente vai cobrar do Brasil não apenas o valor que foi tirado das antenas da Starlink lá no Brasil, mas também a indenização pelo roubo do X, né, pelo bloqueio do X no Brasil, por medidas totalmente ilegais, né? Medidas ilegais não se cumprem, não tem esse negócio. Ah, mas é uma medida judicial, tem que obedecer o judiciário. Não, tem que obedecer as medidas legais do judiciário. As medidas ilegais não se cumprem, né? E lá nos Estados Unidos, vocês sabem que o pessoal vai ver muito claramente a ilegalidade dessa coisa, né? Aqui, o Mike Lee está falando aqui justamente que será que não é hora de encerrar a ajuda estrangeira ao Brasil? E também o Departamento de Estado que facilitou, o pessoal do Departamento de Estado que facilitou a supressão de liberdade de expressão no Brasil, né? Então, no final das contas, o que ele está dizendo é que o governo americano tem que tomar medidas quanto a isso, né? Agora, você pode ver também um outro aspecto, você vê que o pessoal aqui está mostrando o erro desse negócio do Alexandre de Moraes, mas se você olhar os jornais, a mídia tradicional, no mundo todo, eles estão dizendo não, que o Moraes está certo, que é o Elon Musk que está errado, que está tirando isso daqui. Além do que a bolha esquerdista no Twitter, no próprio Twitter, tá? Tem muita gente falando isso, bem feito por Elon Musk, não sei o que lá, perdeu o Brasil. Tem gente comemorando, no X. Né, o pessoal esquerdista está comemorando no X esse tipo de coisa. Aí você fala, caramba, que absurdo, como é que pode, né, que os jornais internacionais... É lógico que os jornais internacionais vão apoiar o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque eles estão na mesma situação dos jornais aqui no Brasil. São uma indústria que está em fim de carreira, que não tem mais propósito de existir, e no final das contas eles estão querendo justamente, né, acabar com o X, acabar com a internet de forma geral, para poder sobreviver, para conseguir tentar sobreviver. Não vão, tá? Mas esse é o objetivo deles, né? E aí tem vários jornais, aqui, dá vários exemplos aqui de jornais que falaram que não, que o Elon Musk está errado e o Alexandre de Moraes está correto, né? E aqui, tem vários aqui, eu não vou passar todos não, né? Vários casos aqui de perseguição. Mas o ponto central é esse, né? Você pode entender que vai acabar, como tudo está acontecendo agora, vai acabar com duas bolhas aqui. Vai acabar com a bolha do pessoal que acha que o Musk está certo, que é o pessoal mais à direita e coisa e tal, e a bolha do pessoal que acha que o Alexandre de Moraes está certo e coisa e tal. E como uma bolha não ouve a outra, meio que vai ficar por isso mesmo. A gente já está vendo isso acontecer no próprio Twitter, né? O Twitter, para mim, não foi bloqueado ainda. Eu estou usando ele aqui sem nenhum tipo de empecilho, tá? Tá funcionando 100% para mim aqui. Não estou com VPN ligada nem nada, tá funcionando 100% aqui para mim. Aí, tá, o pessoal aqui, o pessoal da esquerda tá chateado com o Elon Musk, né? Enfim, aí, ou seja, como é que vai se resolver esse caso? E vai se resolver esse caso ao longo das próximas décadas, é o que eu falo para vocês, vai ser a economia que vai ser o grande divisor de águas, o grande juiz nesse caso. Uma vez que você já está lidando com justiça comprometida, que a justiça estatal não consegue decidir o que é certo e o que é errado, o pessoal da bolha de cá nunca vai achar que a bolha de lá está certa, o pessoal da bolha de lá também nunca vai achar que a bolha de cá está certa. Mas o que pode acontecer? A economia, como eu falo para vocês, é uma força muito grande.
Os jornais, por exemplo, se você for aqui no X, a maior parte dos jornais parou de publicar coisas no X. Alguns ainda estão publicando, a Revista Oeste está publicando, o Poder 360 está publicando. Aliás, o Poder 360 é muito engraçado, porque eles falam que estão publicando a partir de Portugal, né? Eu também, tá? Eu também estou publicando a partir de Portugal, ou talvez dos Estados Unidos, não sei. Eu estou publicando a partir de outro lugar, não aqui do Brasil, né? Enfim, os jornais não estão publicando mais no Twitter. Aí, o que você acha que vai acontecer? Vai aumentar a circulação dos jornais? As pessoas vão ver mais notícias nos jornais ou vão ver menos notícias nos jornais? Essa que é a grande questão. É isso que vai resolver a situação mais adiante, né? Eu estou falando dos jornais agora porque os jornais seriam uma coisa mais rápida de você entender, de você perceber algum problema econômico, alguma decisão econômica aqui. Mas é mais do que isso, né? As bolhas podem continuar separadas totalmente, né? O pessoal da esquerda continua consumindo, já estão fazendo isso, continua consumindo Globo, Globo News e não sei o que lá, e a gente aqui continua consumindo o conteúdo aqui. Os anunciantes vão para lá, os anunciantes que querem anunciar para a esquerda, os anunciantes que querem anunciar para a direita vão para cá. E aí você vai ver, porque a impressão que eu tenho é essa, né? O pessoal da esquerda tem um pessoal bem pobre, que não tem dinheiro para comprar internet, e tem o pessoal muito rico, que é o pessoal da elite aristocrática socialista brasileira. Esses dois públicos que estão lá na esquerda, né? E do lado da direita está o resto da galera, tá a classe média toda e coisa e tal. Eu posso estar enganado, mas eu acho que economicamente a gente ganha. No longo prazo, o pessoal que anunciar nos veículos que continuam no Twitter tendem a ganhar mais dinheiro do que o pessoal que foi para o lado de lá, né? E isso, no mundo todo, vai ficar sempre essa história, essa separação em bolhas. Isso é inevitável, com a informação descentralizada e distribuída, você vai ter mesmo a formação de bolhas, e o grande árbitro de que qual bolha está certo, qual bolha está errada, vai ser a economia. Vamos ver que lado que vai ter as pessoas que vão se desenvolver economicamente melhor, se vai ser o lado de lá ou se vai ser o lado de cá. E isso é que vai decidir a coisa no final, né? Chega a ser engraçado que o pessoal colocou aqui, ó, um problema, né? Como é que funciona esse negócio? Porque vocês sabem que hoje a Starlink aqui no Brasil ainda sai pelo próprio Brasil. Então você usar a Starlink, você não consegue resolver o problema de acessar o Twitter, por exemplo, né? Mas a Starlink já está lançando foguetes com enlace no espaço. Então, em tese, em algum momento, a gente vai poder usar a Starlink aqui no Brasil e acessar site em qualquer lugar do mundo, né? E aí não tem esse controle, não tem como controlar, né? E o pessoal perguntou aqui como funcionaria isso do ponto de vista regulatório. O Elon Musk respondeu aqui, ó, os reguladores podem ficar esbravejando com o céu, podem, não sei que lá, qual que é o meme do pai do Homer Simpson? Homem velho grita para uma nuvem, né? Então é isso que o pessoal do Alexandre de Moraes, o pessoal da esquerda que vai ficar fazendo no final, gritando para a nuvem, que absurdo, não pode, minha soberania, e não sei o que lá. Esse é o futuro desse pessoal. Vamos ver, vai ser a economia que vai dizer quem está certo, quem está errado. Eles não vão mudar de opinião. Não tem essa ilusão que eles vão mudar de opinião. Os jornais podem ser, pode ser que os jornais, vai depender de como é que for o acesso aos jornais nos próximos dias, né? Vamos descobrir isso, né? Eu tô gostando, tá? As minhas visualizações no Twitter estão crescendo pra caramba, tá todo mundo falando. Quem tá no Twitter tá tendo visualização pra caramba, por quê? Porque a parte esquerdosa saiu do Twitter, então naturalmente sobra mais espaço pra gente lá. E aparentemente tem muita gente vendo, tá? A visualização lá, o engajamento tá muito forte, né? Inclusive eu tô fazendo o meu canal Hoje no X, para falar justamente o que está acontecendo lá no Twitter, se você não quiser se incomodar com questão de VPN, coisa e tal, mas quiser saber por alto o que está acontecendo no X hoje, é só ir no meu canal. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.